Bom dia, pessoal. Tudo bem? A proposta do dia de hoje é falarmos sobre o conjunto dos números inteiros. Na verdade, esse assunto foi iniciado na última aula. Hoje eu vou falar sobre algumas aplicações e vamos fazer alguns exercícios do livro de vocês. Bora lá? Bom, a primeira aplicação que eu vou citar hoje é a temperatura. A unidade padrão de medida de temperatura utilizada no Brasil é o grau Celsius, tá? Já em outros países usa-se o grau Fahrenheit. E ainda há uma terceira unidade de medida chamada Kelvin. Tá? Mas vocês vão estudar isso futuramente. A medida de temperaturas maiores que 0 graus são positivas, mas também a gente pode dizer que elas são mais quentes do que 0 grau. Na verdade, a gente nem pode dizer, elas são mais quentes do que 0 graus. Tá? As medidas de temperaturas menores que 0 graus são negativas e são mais frias que 0 graus. Aqui a gente tem um termômetro, tá? Que tem três medidas aqui relevantes para a gente. A gente tem uma medida aqui de 0 graus, tá? Essa medida de temperatura é da solidificação da água no nível do mar, quer dizer que a água começa a congelar. Aqui, ó, menos que 40 graus e mais do que 35, na verdade, por volta de 36 graus, é a medida do nosso corpo humano, tá? Em média, 36 graus, um pouquinho mais, tá? Se ultrapassar os 37, 37,5, a gente começa a estar em estado de febre, tá? Ou febril, e depois com febre moderada e alta. Bom, quando a gente chega a 100 graus Celsius, essa é a temperatura que a água entra em ebulição. O que isso quer dizer? Que a água vai começar a evaporar, tá? A gente pode observar que os números negativos aparecem um sinal de menos, os números positivos aparecem o sinal de mais ou sem sinal, e o zero não é nem positivo nem negativo nesse termômetro, tá? Uma outra aplicação é a altitude. Na geografia, a altitude é um conceito que está relacionado à distância vertical em metros de um determinado ponto em relação ao nível do mar. Bom, então a gente pode ter altitude positiva e altitude negativa. Qual que é a diferença entre elas? Que quando está acima do nível do mar, a altitude é positiva. Quando ela está abaixo, ela é negativa. Então, por exemplo, esse ponto aqui está a 200 metros do nível do mar. Ele está 200 metros acima do nível do mar, certo? Então, a gente diz que a altitude é de mais 200 metros. Esse ponto B aqui, ele está numa distância de 30 metros abaixo do nível do mar. Então, a gente representa que está a menos 30 metros, tá? Ou menos 30 metros de altitude. Eita. Já esse último ponto, ponto C aqui, ó, observe que ele está abaixo do nível do mar, tá? A distância em relação ao nível do mar é de 80 metros. Então, a gente diz que a altitude dele é menos 80 metros, ok? Bom, uma curiosidade, quanto maior a altitude, ou seja, mais alto você está aqui, menor será a temperatura, tá? Por outro lado, quanto menor a altitude, maior a temperatura. Isso vai interferir também na altitude, vai ter uma interferência também da pressão, tá? Mas isso vocês vão estudar mais no nono ensino médio. Bom, uma outra aplicação seria o saldo bancário. O saldo nada mais é do que o valor que você tem disponível na sua conta para efetuar qualquer transação de débito, tá? Deve ter uma retirada, um pagamento, seja um pagamento de contas, compra do cartão de crédito, transferência, entre outros. Quando você precisa de um valor maior do que o saldo da sua conta, o limite do cheque especial está disponível. O limite de cheque especial disponível faz a cobertura do valor que está faltando e a partir daí você passa a pagar juros sobre o valor excedente que precisa utilizar. Funciona assim, pessoal. Quando você abre uma conta, é muito comum o banco liberar para você uma linha de crédito chamada de cheque especial. Ele libera um valor e quando você precisar, você pode utilizar esse valor. É como se o banco fizesse um empréstimo para você, sem você vai ter que ir lá pedir, não. É automático, tá? Sugestão, nunca utilize esse cheque especial porque as taxas de juros são altíssimas, tá? Mas isso é uma discussão para matemática, para quando a gente for estudar um pouco sobre matemática financeira e educação financeira. Bom, um extrato bancário, ele representa as movimentações da minha conta, bem como o saldo que eu tenho em cada dia e os dias que houveram movimentações. Então, por exemplo, no dia 5 eu tinha R$ 400, no dia 7/2 houve uma retirada de R$ 450. Então, percebam que eu só tinha 400, mas eu quis tirar 450. Então, o que vai acontecer? Eu tiro os meus 400 e o banco me empresta 50. Então, por isso ficou menos 50 aqui. Aí eu depositei 380. Então, eu pago 50 e sobra 330. Só que se eu retirar 350, eu não tenho 350 para tirar. Eu tiro 330 e vou pegar emprestado com o banco R$ 20. Vou ficar devendo o banco. E aí, se eu retirar R$ 100, então essa minha dívida ela vai aumentar R$ 100. Então, ela vai passar a ser R$ 120. Então, o sinal negativo significa uma dívida em relação, ou um débito em relação ao banco.
tá? Se eu fizer um depósito de R$ 200, o que vai acontecer? Eu vou pagar os 120 e ainda vai sobrar R$ 80 para mim. Ufa, né? Não fiquei devendo ao banco. Ah, esse é só um pequeno exemplo aqui de um extrato bancário. Bom, uma outra aplicação é o fuso horário. Tá? O fuso horário foi criado em uma conferência realizada no século XIX em prol da padronização do horário mundial. Os fusos horários podem ser definidos como zonas delimitadas por dois meridianos consecutivos da superfície terrestre, cuja hora legal, por convenção, é a mesma. Ah, então eu tenho aqui, a princípio essa é a proposta, eu tenho os meridianos, então cada espaço delimitado por dois meridianos é um fuso. Tá? O marco inicial é o meridiano Greenwich, linha imaginária que secciona a Terra de um ponto, de um polo a outro, como se dividisse uma laranja em gomos, tá? Então, o Greenwich está aqui, ó, no fuso zero. Tem até uma linha aqui azul aqui que talvez vocês consigam enxergar. Bom, o planeta leva aproximadamente 24 horas para realizar a rotação. Por que eu falei 24 horas? Porque, na verdade, é 23 horas, 56 minutos e 40 segundos. O cálculo foi elaborado a partir da divisão da elipsoide da Terra, que é uma circunferência de 360 graus, por 24 horas. Então, a elipsoide, aqui ó, uma esfera achatada, tá? Pensa que você vai dividir ela em gomos aqui, e como eu tenho uma circunferência aqui de 360 graus, dividido por 24 horas, eu vou ter 15 graus. Então, cada fuso aqui corresponde a 15 graus de amplitude, ok? Bom, continuando aqui, é importante destacar que o fuso refere-se a uma zona demarcada politicamente por uma nação. Assim, a hora legal ou oficial pode variar de um país para outro, ou mesmo dentro do próprio território que delimita. Então, só para mostrar para vocês aqui, por exemplo, olha aqui, olha esse fuso aqui, ó. Nesse fuso aqui eu tenho uma região mais clara, que nessa região toda tem o mesmo horário, só que aqui, ó, no mesmo fuso eu tenho uma parte aqui que está ocupada por uma cor azul, que está vindo daqui. Tá? E assim podem acontecer em outros locais isso aqui, ó. Por exemplo, aqui, ó, esse fuso aqui, ó, tá vendo esse fuso aqui, ó? Esse fuso aqui, ele tem a hora que está aqui dessa cor aqui esverdeada, mas aqui eu tenho uma parte azul também, tá? Por que que isso acontece? Tá? Isso acontece porque os países, as nações têm autonomia. Agora, no Brasil, em 2008, foi aprovada uma lei para reduzir o fuso horário na região norte. Então, no Brasil, essa medida teve como principal objetivo adequar horários dos programas televisivos exibidos em rede nacional, levando em consideração a faixa etária da população. Então, para um país mudar um pouco o fuso aqui, né? Ele poder fazer ajustes aqui, isso tem algum motivo, né? Alguma razão. Alguns países podem querer se relacionar economicamente com outros e para eles é mais interessante ter o mesmo fuso que esses países parceiros comerciais. No caso do Brasil, que tem dimensões continentais, né? Até a questão da adequação dos horários de programas aqui é interessante, né? Pensando em horários que passam determinados programas que tem uma faixa etária que pode ver, tá? Agora, aqui não dá para vocês enxergarem, mas aqui a gente tem os fusos, tá? Eu vou mostrar isso como se eu desse um zoom aqui, ó. Então, os fusos estão aqui. Então, aqui onde está Greenwich, os países que estão nos fusos mais à direita estão mais adiantados em relação aos que estão à esquerda. Então, dois exemplos aqui para vocês, ó. Se em Londres forem 10 horas da manhã, então em Brasília serão... Bom, primeiro preciso saber que fuso está Londres. Londres está no fuso 0. E Brasília está no fuso -3. Então, o que isso quer dizer? Que Brasília está atrasada em relação a Londres, tá? De 3 horas. Então, se Londres são 10 horas, subtrai esse 3, eu tenho 7 horas aqui, que é o horário de Brasília. Ok? Só lembrar, toda vez que você ficar na dúvida, quando começa as festividades final do ano, né? Quando a gente está ali para, sei lá, 10 horas da noite, já tem países que, na virada do ano, né? Já tem países que viraram o ano, né? Às vezes a gente, por exemplo, a gente está em 2020, já tem país que já está em 2021, determinado horário de dia 31 de dezembro. Então, esses países são localizados mais à direita. Então, eles estão mais à direita, eles estão adiantados em relação a gente que está mais à esquerda, tá? Voltando aqui para mais um exemplo, agora o contrário, ó. Em São Paulo são 10 horas, eu quero saber o horário de Londres. Bom, São Paulo está no mesmo fuso de Brasília, então a diferença de horas é a mesma. Porém, Londres está adiantado em relação a gente. Então, se São Paulo são 10 horas, Londres vão ser 13 horas. Ok?
porque ele está 3 fusos adiantados em relação a gente. Bom, proposta do dia. Pessoal, abra o livro de vocês, páginas 6 e 9, e tentem fazer os exercícios de 1 até 7, tá? Terminado esse exercício, você vai voltar para esse vídeo aqui, porque eu vou fazer a correção aqui para vocês. Então, vocês vão fazer e já vão obter essa correção desse exercício. Ok? Então, pausa o vídeo, faz os exercícios e depois volta para cá. Estou aguardando vocês, hein? Então, para quem já fez os exercícios, vamos para a correção, né? Observe o termômetro a seguir e faça o que se pede. Represente no termômetro as temperaturas indicadas pelas seguintes letras. Menos 3 graus Celsius. Então, eu venho aqui, ó. Aqui é 0, menos 1, menos 2, menos 3. Eu vou marcar o pontinho aqui, mais aqui assim, ó, tá? Esse pontinho aqui, estou colocando aqui assim, ele vai ser meu ponto A. Não estou marcando em cima aqui não, tá? Para não ficar embolado. Já o B é mais 15 graus Celsius. Então, mais 15 está lá em cima, ó. Vou marcar aqui. Esse é o meu B. O C é o 0. 0 graus está aqui. O D, mais 5 graus, está aqui. O E, menos 12, está aqui. E acabamos, tá? Olhando para isso aqui, fica fácil responder a letra B. Quer ver? Qual das letras indica a temperatura mais baixa? Mais baixa é que está lá aqui embaixo. Então, a letra E, tá? Vou pôr aqui, ó. Letra E. Essa é a resposta da primeira pergunta. E a mais alta? Lá em cima. Letra B. Tá? Na verdade, a ideia de comparação também, qual é o maior, qual é o menor deles, seria as respostas aqui, tá? Só que aqui está dentro de um contexto. Questão 2, o Monte Everest é a mais alta montanha da Terra e está localizada na Cordilheira do Himalaia, a 8.848 metros acima do nível do mar. A Foz das Marianas é o local mais profundo do oceano, atingindo incríveis 11.035 metros de profundidade. Qual a distância total entre esses dois pontos? Bom, eu vou usar uma reta numérica aqui, ó. Vou pensar numa reta numérica aqui. Aqui eu tenho 0. Aí eu vou ter a altura aqui da montanha a 8.848 metros e vou ter aqui, ó, a profundidade da Foz Marianas, que está a 11.035 metros. Bom, posso até colocar negativo aqui para representar essa altitude. Bom, o que eu quero saber é a distância entre eles. Então, a distância entre eles, ela vem daqui até aqui, ó. Então, vai ser esses 8.848 mais esse 11.035, tá? Então, ó, 11.035 é 8.848. Eu vou somar. Vou somar aqui não é negativo, mas aqui eu estou calculando a distância, tá? Então, aqui vai dar 13, vai 1, aqui vai dar 8, aqui vai dar 8, aqui vai dar 9, aqui vai dar 1. Então, a resposta aqui seria essa aqui, ó. Distância será, né? Vou até pôr aqui, ó. 19.883 metros. Se quiserem, vocês podem colocar 19,883 quilômetros. Ok? Questão 3. O naufrágio mais famoso do mundo ocorreu em 14 de abril de 1912, o Titanic. O transatlântico foi encontrado em 1985, bem depois, né? A uma profundidade de 3.820 metros. Considerando um avião sobrevoando o local do naufrágio, uma altitude de 9.530 metros, qual é a distância em metros entre o navio e o naufrágio? Então, de novo, eu tenho uma referência aqui, um 0 aqui. Eu tenho aqui a profundidade do navio, menos 3.820 metros. Aqui é o meu 0, e eu teria aqui uma altitude aqui do avião, 9.530 metros. De novo, eu quero calcular essa distância aqui. Para calcular essa distância, eu vou somar os dois valores, 9.530 com 3.820. Então, vou somar aqui. Aqui vai dar 0, 5, 13 vai 1, aqui dá 10, com 3, 13. Então, a distância aqui na letra B seria de 13.350 metros ou 13,350 quilômetros, tá? Dividir por 1.000, ambos os valores para transformar para quilômetro, porque 1 quilômetro tem 1.000 metros. Mas, futuramente, a gente vai estudar essas mudanças de unidades, tá? Não precisa preocupar agora. Questão 4. Analise o extrato bancário a seguir e complete as informações que estão faltando. Indique se os valores será positivo ou negativo e o seu valor. Então, olha só, eu tenho R$500, retiro 200, vou passar a ter R$300.
Retiro 100, eu vou passar a ter R$200. Final aqui, continuei positivo. Eu tenho 800, retirei 800, eu fiquei com R$0. Se eu te retirar 200, eu vou ficar devendo aqui o banco R$200. Eu tenho um saldo de 500. Mentira, eu tenho um débito de 500, eu estou devendo 500. Aí, eu deposito 200. Então, eu pago 200, mas eu não pago tudo, eu não consigo pagar tudo, eu ainda vou ficar devendo 300. Se eu pagar 300 agora, eu fico devendo nada. Isso é sempre bom, né? Não dever é ótimo. Bom, analise as situações a seguir, use números positivos e negativos para reescrever as sentenças. Então, ó, 36,2 graus acima de zero, eu vou colocar mais 36,2 graus Celsius, tá? O mais que já representa que é acima de zero. Dívida de 2.850, então aqui vai ser menos, R cifrão, 2.850. Então, basicamente, pessoal, vou só colocar os sinais aqui, ó. Retirada. Retirada é sinal negativo, tá? Então, retirada ou menos R$385,20. Recebimento. Recebimento é crédito, é mais. Mais quanto? Mais R$2.845. Lucro. Lucro é recebimento, é crédito, tá? Então, vai ser de R$1.200. Prejuízo. Prejuízo é um débito, uma dívida, né? Que eu gerei para mim aqui. Então, um prejuízo de R$525. Professor, você não gerou prejuízo, não. Você teve né, você não gerou uma dívida, não. Você tem um prejuízo, mas você tinha dinheiro lá, então tudo bem. Mas prejuízo é uma retirada aqui, então vai ser negativo, tá? Um crédito é positivo de R$857 e um débito é uma retirada de R$694. Bom, as últimas questões, uma pessoa partiu de Brasília a 8 horas, rumo à cidade de São Francisco, nos Estados Unidos. Sabendo que a diferença entre as duas cidades é de 5 fusos horários, que São Francisco está a oeste de Brasília e que o voo durou 8 horas, a que horas essa pessoa chegou a São Francisco? Bom, aqui eu tenho que lembrar o seguinte, ó, lembra aqui da Rosa do Vento? Leste-oeste. Se Brasília está mais a leste e São Francisco está mais a oeste, quer dizer que São Francisco está atrasado em relação a Brasília. Atrasado de quanto? 5 fusos horários, então 5 horas. Bom, se em Brasília são 8 horas, e eu tiro 5 horas em relação ao fuso, em São Francisco será 3 horas. Considerando que a viagem durou 8 horas, eu chego às 11 horas, tá? Então, foi isso que eu descrevi aqui, ó. Como São Francisco está a oeste de Brasília, então está atrasada 5 horas, já que são 5 fusos. Assim, se são 8 horas em Brasília, em São Francisco são 3 horas. Considerando mais 8 horas de viagem, temos que essa pessoa, tem essa que não, chegou às 11 horas em São Francisco, ok? Bom, para finalizar, quando em Nova York, que se localiza a um fuso de menos 5, são 7 horas e 55 minutos, que horas serão em Berlim, cidade alemã que se localiza no fuso 1? Então, eu fiz um desenhozinho aqui de uma reta numérica, eu coloquei o marco 0 aqui, eu coloquei Berlim no fuso 1 e coloquei Nova York no fuso menos 5. Gente, quantas horas Berlim está adiantada em relação a Nova York? Está adiantada de 6 horas, porque seria aqui, ó, 5 horas a mais e aqui mais 1 hora, total de 6 horas, tá? Então, se em Nova York são 7 horas e 55 minutos, eu vou somar 6 horas aí, eu vou ter 13 horas e 55 minutos. Ok? Pessoal, muito, muito obrigado por tudo, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, na próxima aula estarei disponível para poder tirar essas dúvidas. Vocês podem mandar mensagem no chat também com as dúvidas. E, no mais, fiquem com Deus. Muito obrigado. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima aula.